Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje: arrogância ou humildade? Arrogância ou humildade? E aí vai ser um tema para você fazer uma reflexão para a sua vida. O que é melhor, ter uma atitude arrogante, uma atitude humilde? Vai ser uma reflexão bem interessante. Eu vou trazer a época de Sócrates, vou trazer algumas mensagens interessantes. Quero fazer uma rápida apresentação minha. Sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Mas, afinal de contas, o que é arrogância? A palavra arrogância vem de arrogar, não rogar, não pedir, ou seja, aquele que não pede, aquele que não roga. A pessoa arrogante é aquela que acha que sabe tudo. É o sabichão, sabe tudo, eu sou o melhor, é o the best, the number one, eu sou mais que todos, aquela coisa, e até geralmente humilha outras pessoas que não considera, né, the number one, essas coisas, essas bobagens todas, né? Então aquela pessoa que acha que sabe tudo e não precisa de ninguém e nem de Deus. Não precisa nem de Deus. É inteligente por si mesmo ou por si mesma, e a pessoa se coloca nessa posição de superioridade. Vamos agora para a questão: o que é humildade? Então também vamos na origem da palavra. Eu falei que a arrogância é arrogar, não rogar. O que é humildade? A palavra humildade vem do termo grego humus, que significa simplesmente terra. Por isso, a pessoa humilde é aquela que tem os pés no chão. Veja bem, muitas vezes é atribuído humildade como pobreza e tudo mais. Não é isso. Não é um critério de dinheiro, de quanto dinheiro tem, quanto dinheiro não tem. Não é essa a questão. Humildade é aquela pessoa pé no chão, realista, que não se coloca nem acima de todos, mas também não abaixo de todos. É uma pessoa realista, diz assim: olha, eu tenho meu espaço, eu não sou nem melhor nem pior. Eu tenho uma boa autoestima no sentido de me aceitar como sou, sim, mas não sou arrogante, não vou me colocar acima dos outros, nem numa posição depreciativa, não vou me colocar abaixo de todo mundo, me achar um lixo, também isso não é humildade. A pessoa diz assim: eu sou tão humilde que eu me acho um lixo. Isso não é humildade. Você não é um lixo e ninguém é um lixo. Então todas as pessoas precisam entender isso, que humildade é esse meio termo. Não é nem se depreciar, se colocar abaixo de qualquer coisa, e nem se colocar acima. É uma posição intermediária, pé no chão. Sou melhor em algumas coisas, reconheço. Sou pior em outras coisas e reconheço. Quer dizer, sou como um especialista, vamos dizer, em física quântica? Não, na área de física quântica, esse especialista que estudou a vida inteira para isso é bem melhor que eu. Sou um especialista em tudo? Não. Eu tenho os meus estudos, e muito aprofundados, aliás, mas nas áreas que eu estudei. Nas outras áreas tem gente muito melhor que eu. Então, isso que nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer que sim, somos muito bons naquilo que estudamos, trabalhamos e desenvolvemos, mas tem outras áreas que a gente não entende muito bem. Isso que é humildade. Então entender o seguinte, é ficar nesse meio termo. Nem se achar um lixo, nem se achar the best, o melhor, o super, né? Esses extremos é que não são a humildade. Então um extremo é arrogância, e outro extremo podemos chamar de autodepreciação, baixa autoestima, que não tem nada a ver com humildade. Humildade é esse meio termo. Eu reconheço o que eu sou, eu piso no chão. Então, por isso que humildade vem de humus, que é terra. É o cara que está pisando no chão, que é realista. Sou bom nisso, sim, nisso aqui eu não entendo nada porque não estudei para isso.
Pronto, simples assim. Se eu estudar para isso, se eu precisar disso um dia, posso me tornar até um especialista nisso? Posso. Posso. Tenho esse potencial? Tenho. Mas não usei esse potencial. Então, só dando um exemplo pessoal. Uma vez, foi até muito interessante, né? Eu participei de um programa de televisão. Lembram da El Que Maravilha? Bom, isso é geração antiga, vai. Ela era uma jurada do Chacrinha e tudo mais, e ela me convidou para fazer um programa de televisão. E eu escolhi um tema fácil. Eu falei sobre ascensão, né? Um tema assim tranquilo, né, para a gente falar num programa de tarde, né? Tô brincando, né, evidentemente. E falei sobre o tema, tal, e ela, uma pessoa maravilhosa, me deixou falar, fez perguntas, ficou interessada e tudo mais. E no final, estava eu sentado de um lado, ela no meio, e do outro lado a Beth Guzzo. Lembram dela? Bom, talvez tenham mais dificuldade de lembrar. Aí, terminou o programa, ela pega a minha mão e pega a mão da Beth Guzzo e começa a dançar. Toca uma música e começa a dançar, né? E eu, como dançarino, é aquela negação, né? Aí eu dancei um pouquinho, né? E aí o produtor falou para mim, André, você como dançarino é excelente psicanalista. Deu a resposta exata, porque é verdade. Eu, como dançarino, sou excelente psicanalista. Por quê? Me coloca para dançar, vai ser uma desgraça, vai ser até um espetáculo feio. Não vejam esse espetáculo. Nem sei se o SBT tem gravação desses programas muito antigos, aquela coisa toda. Então esse exemplo assim até bem humorado. E eu falei, olha, você tem toda a razão. Tem toda a razão. Me coloca para falar de psicanálise é uma coisa. Me coloca para dançar ou jogar futebol, né? Não tenho tanta habilidade assim, né? Porque no meu colégio a gente jogava handball em vez de futebol. Então não fiz muito treinamento de futebol. Então é isso, humildade é isso. Você reconhecer, puxa, em tal área, faço um trabalho legal, sim, reconheço, mas numa outra área não sei nada. Então, ou sei muito pouco. Então ter essa humildade, né? Por isso, a pessoa humilde é aquela que tem os pés no chão. O que é a pessoa humilde? O cara pé no chão, que sabe do seu potencial, sabe o que faz bem, sabe das suas qualidades, mas também sabe das suas limitações, daquilo que é limitação por quê? Porque não estudou, porque não se aprofundou nessa área. Só por isso. Então, a limitação não porque a pessoa jamais conseguiria, não, ela não estudou para isso. Não é? Ou seja, aquela pessoa que reconhece suas virtudes e seus limites. Então, reconhece naquilo que é melhor, reconhece naquilo que é pior. Como essa pessoa está com os pés no chão, ela tem um senso de realidade melhor. Então, ela lida com as situações na vida de um jeito melhor. Por quê? Eu vou dar um exemplo de outra época, para inclusive ficar bem claro para a gente o que é arrogância e o que é humildade. Vou dar um exemplo para que tudo isso fique mais explicado. O exemplo é de Sócrates e dos sofistas. Na época de Sócrates, então ele foi nascido em 470 a.C., até o ano de 399 a.C., havia alguns professores, também na época dele, que se denominavam sofistas. Só que sofista quer dizer sábio. Então você imagina, se a pessoa se autodenomina sábia, olha a responsabilidade que isso implica. Então, você é o sábio, então você sabe tudo. Você é o sabichão, você sabe tudo. Então eu posso perguntar qualquer coisa que você sabe, porque você está se dizendo sábio. Percebe? Inclusive a armadilha que a pessoa se coloca. Quando a pessoa se autodenomina sábia, tem dois lados. De um lado, aumenta a arrogância. Né? Não preciso de ninguém, eu sou tal, aquela coisa toda. A presunção, né? Então a pessoa fica muito cheia de si,
e pretende coisas assim, inviáveis até. E o narcisismo. A pessoa começa... O que é narcisismo? A pessoa começa a se adorar, adora a si mesma, né? Esta pessoa pode se achar melhor que as outras, as que ela julga não sábias. Então, eu sou sábio, os outros não são sábios. Isso pode trazer uma sensação de grandeza para a pessoa. Ah, eu sou tal, eu sou melhor, sou the best. Então, por um lado, a pessoa pode se sentir melhor que os outros, aumentando a arrogância. Só que, de outro lado, o título de sábio, qualquer título que a pessoa se dá, então eu sou o melhor nisso, eu sou tal, eu sou the best, the number one, né? O melhor, o número um, por exemplo, obriga a pessoa a sempre demonstrar uma sabedoria e ela nem sempre terá uma resposta sábia. Se ela se diz, eu sou the number one, ela vai ter que ser sempre the number one. Então se faz uma competição simples, vamos fazer uma corrida. Essa pessoa tem que correr e ganhar. Agora, vai disputar com Usain Bolt, por exemplo. Não consegue. Vai disputar com outro corredor? Não consegue. E aí, como é que fica a pessoa que se disse melhor de todos em tudo? Então, nessa área, não é melhor. E também somos sábios em algumas áreas. Então, aquilo que a gente conhece são aquelas áreas específicas. A pessoa pode ser sábia em seus estudos de filosofia e psicanálise, por exemplo, vamos supor, e outras áreas, mas não será sábia em todas as áreas. Então, por exemplo, física quântica, um indivíduo que estudou física e se especializou em física quântica sabe muito mais, sabe as fórmulas quânticas, porque entrar na física quântica e dar palpite é fácil, mas e as fórmulas? Sabe todas? Sabe como um físico? Né? Aliás, um autor que eu gosto muito, que se chama Ken Wilber, escreveu um livro chamado Quantum Questions, ele não foi traduzido para o português, questões quânticas, falando justamente isso. Né? Todo mundo fala de física quântica, mas quem sabe mesmo são os físicos quânticos. O resto é curioso. Vai. Mas já se denominou sábia e agora terá de fingir sabedoria em tudo. Essa pessoa já falou que ela é sábia. Ah, eu sou um professor sofista, sou um professor sábio, então eu sei tudo. Então a pessoa começa a perguntar de tudo. Como é que planta goiaba? Tem que saber. Chegará um momento em que não conseguirá mostrar sabedoria e será humilhado. Então, a pessoa vai falar assim, qualquer coisa, vai dizer, a gente planta goiaba fazendo isso, isso. Aí a pessoa que entende vai dizer assim, cara, você está viajando, não é assim que planta goiaba, não é assim que faz plantação. E aí vai humilhar essa pessoa, e pior, em público, né? Por esse motivo, os sofistas se colocavam em situações difíceis quando se declaravam sábios. Então, naquela época, Sócrates não se declarava sábio. Ele dizia, eu não sou sofista. Olha que inteligência, olha que perspicácia. Ele dizia, eu sou amigo da sabedoria. Eu não sou sábio, sou amigo da sabedoria. O que isso quer dizer? Não, eu não sou sábio, mas eu gosto da sabedoria e busco ela. Pronto. Se colocou numa posição mais humilde. E justamente, amigo da sabedoria significa filosofia. Filos, amigo. Sofia, sabedoria. Então ele se colocou numa posição tranquila. Ele não precisava provar o tempo inteiro que sabia tudo. Porque ele não se dizia sábio. Não se arrogava numa posição assim. Olha que interessante. E se colocava numa posição humilde de amigo da sabedoria, dizendo, olha, tenho muitos recados de sabedoria sim, mas tem coisas que eu não sei, que eu ainda estou investigando, que eu estou ainda estudando, né? Ele dizia que não era sábio, mas era amigo da sabedoria, uma qualificação menos arrogante. E amigo da sabedoria é justamente filósofo. Filos, amigo, Sofia, sabedoria. Desta forma, se colocando como amigo da sabedoria ao invés de sábio, Sócrates conseguia 2 resultados. Olha que interessante quando você se coloca numa posição humilde. Primeiro,
se colocar em uma posição mais humilde, mais pé no chão. Lembra, humilde é pé no chão, não é para baixo do chão, não é. Não é se colocar lá embaixo, eu sou o pior de todos, não é isso. É pé no chão. Não se apresentava como sábio, sendo assim, as pessoas não exigiam que ele fosse sábio em tudo. Então ninguém falava, mas você se apresenta como sábio, e isso, como é que você resolve? Percebe? Não, eu não sou a pessoa que sabe tudo. Ele podia dizer até que não sabia de muita coisa. Não sei tudo, não sei de muita coisa. E aí que entra uma frase que Sócrates, inclusive, usava muito. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. O que deixava algumas pessoas perplexas. Ué, mas por que ele fala isso? Sim, porque ele tinha uma consciência da própria ignorância. Tem uma passagem linda, né? Que ele vai conversar com a Pítia, ou pitonisa, né? Nós chamamos de várias formas na atualidade. Então, foi conversar com a Pítia, justamente no oráculo de Delfos, e a Pítia disse para ele, Sócrates, você é o homem mais sábio dos nossos tempos. E aí ele saiu com uma grande interrogação. Puxa, se eu afirmo, só sei que nada sei, como é que eu posso ser o homem mais sábio, ou seja, aquele que mais sabe? E ele foi se perguntando, até que ele teve um momento de insight, né, de eureka, né? E nesse momento ele descobriu o seguinte, pelo menos eu sei o que não sei. Eu conheço o meu campo de ignorância. Na linguagem mais atual, freudiana, conhece mais sobre o próprio inconsciente. Sabe o que não sabe. Então, isso que dava um diferencial para ele. Por isso que ele buscava tanto a sabedoria, no sentido de buscar respostas que ele ainda não tinha, porque ele reconhecia que não tinha essas respostas. Olha como a posição de humildade traz uma sabedoria. E como a posição de arrogância traz uma luta constante para provar que é o the best e não consegue. Não vai conseguir. Então é uma luta em glória, né? Ele se colocava nessa posição mais humilde e surpreendia as pessoas quando demonstrava sua sabedoria. Então, só sei que nada sei. Eu não sou sábio, mas amigo da sabedoria. Não sou sofista, mas filósofo. Agora, quando demonstrava sabedoria, encantava todo mundo. Dentro dessa posição, pé no chão, eu vou falar do que eu sei. Do que eu não sei, não vou falar. Então, aliás, eu posso indagar, e é o que ele fazia, inclusive, ele indagava as pessoas, bom, você que entende dessa área, me fala um pouco sobre isso. Então ele sempre usava, né, um método dialético, que vem de diálogo. Então ele dialogava, ele perguntava quando não sabia. Então sempre que nos colocamos numa posição de arrogância, seremos humilhados. E quando nos colocamos numa atitude de humildade, seremos exaltados. E aí, claro, que enquanto eu estou falando isso, você pode estar se lembrando do nosso amado Mestre Jesus o Cristo, que nos ensinou o seguinte: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Por que ele trouxe esse ensinamento? Porque é uma verdade. Então, se você sempre se... E ele colocou até um exemplo muito bacana, um exemplo que serve até os dias de hoje. Então ele fala assim, você é convidado para uma festa. Aí você se acha o best, o melhor, o cara, etc. E senta lá na frente, perto dos convivas e tudo mais, e tem um jantar, tem alguma coisa acontecendo, você senta lá na frente porque você é o the best. Simplesmente the best, o melhor. Aí você pode passar pela seguinte humilhação, o anfitrião fala, cara, gosto muito de você, mas aqui está reservado, cara. Quando está reservado para alguém mais importante que você, não é? E aí, não dá aqui, mas olha, tem um lugarzinho bom aqui, te leva um pouco mais para o fundo. E aí você passa por essa humilhação. Você sentou, o lugar estava reservado, etc, 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 você passa por essa humilhação.
E se você for numa posição humilde, sabe o que você faz? Olha o exemplo incrível, né, que Jesus deixou. Você vai e senta nos últimos lugares. Você chega lá, senta lá numa mesa, lá no fundo, tal e tal e tal. E aí vem o infantil e fala, olha, cara, você é meu amigão, vem mais pra frente, pô. Isso é fundamental nessa festa, tal. Vem mais pra frente, te adoro, gosto muito de você. Pronto, e aí você vai lá sendo exaltado. Olha que exemplo simples e bacana. Então não se coloque acima, né? Se coloque em uma posição bem realista, bem de realidade, senso de realidade, de humildade. Porque aí sim você vai ser sempre exaltado. Não vai ser humilhado porque você não se colocou numa posição acima do que deveria. Porque a pessoa que diz que é o máximo, number one, né, que é o número um, the best, que é o melhor, o que acontece? Ela não conseguirá ser melhor sempre. Então, numa área que ela estudou, que ela é especializada, etc., pode até ser muito bom. Opa, se é o melhor ou não, ninguém sabe, né? Mas pode ser até muito bom. Mas em outras áreas, que não estudou, não se aprimorou, não vai ser o melhor. Então não seremos melhor em tudo. E essa pessoa será humilhada. Ué, mas você não disse que é o melhor? Como é que o cara que aposta corrida com você ganha de você? Como é que acontece tal coisa? Você não disse que é o melhor? Né? Então, por exemplo, tivemos recentemente esse episódio do Bambam e com o Popó, né, que o Bambam desafiou o Popó. O Popó é pugilista. Não deu para perceber que um pugilista dá 3 socos na gente, a gente cai no chão em nocaute. Não deu para perceber isso? Bom, eu tenho minhas hipóteses, acho que foi um grande marketing no fim das contas. Essa é a minha hipótese particular. Mas, como? Não vai ser melhor que um pugilista que passou a vida, inclusive com prêmios. Não vai. E aí, quando essa pessoa não se mostrar melhor em tudo, ela vai ser humilhada. Pior, em público. Pior, na época atual, cancelada. Porque ela se diz, eu sou the best, sou o melhor. E não se prova ser o melhor em tudo, como se afirmou, pronto, vai ser humilhado. Agora, se a pessoa permanecer numa atitude humilde, sem grandes pretensões, e demonstrar o seu valor, será reconhecida. Então, sempre que você permanecer numa atitude humilde, sem grandes pretensões, e demonstrar seu valor, será reconhecido. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.